Olá, hoje eu quero conversar com você sobre o tema aprender e desaprender. Desde que nascemos, vamos sendo inseridos em um mundo de constante aprendizagem. Aprendemos pelo ouvir, pelo olhar, pelo falar, pelos gestos, posturas e, gradualmente, essa aprendizagem vai se tornando mais exigente e constante. Às vezes, aprendemos as coisas certas para as aplicações corretas. Outras vezes, aprendemos coisas erradas aplicando-as em coisas duvidosas. Entretanto, a ciência está provando que podemos desaprender tudo aquilo que aprendemos, embora isso possa ser algo mais penoso do que o processo da aprendizagem. No passado, algumas pessoas aprenderam algumas coisas, talvez por herança ou mesmo por hábito, que precisam desesperadamente desaprender. E quando isso acontecer, haverá dentro do cérebro mais espaço para novas conquistas. Vejamos algumas coisas que precisamos desaprender. Primeiro, chegar atrasado. Se você está à procura de emprego ou de uma boa colocação no mercado, ou se você precisa falar com alguém importante, saiba que essas pessoas que chegam atrasadas a seus compromissos são sempre mal vistas e muito mal avaliadas. O atraso lembra a ausência de compromisso e está muito ligado à personalidade da pessoa. Uma pessoa que chega atrasada a um compromisso uma vez e por motivos justos está plenamente justificada. Mas quando o atraso faz parte da sua rotina de vida, esse hábito está declarando: eu não tenho compromisso, não quero participar dos empreendimentos, eu não quero dar minha contribuição, eu não quero somar forças. Geralmente, as pessoas que estão sempre atrasadas também são sempre desorganizadas. E elas se atrasam, nem sempre porque pretendem, mas porque não encontram aquele documento, o celular, os papéis importantes, a roupa pretendida, os sapatos que combinam com a roupa. E essa desorganização é produto de uma atitude comum: deixar tudo para depois. Isto tem o pomposo nome de procrastinação. E essas pessoas não se organizam por antecipação, se preparando para as ações que acontecerão no dia seguinte, produzindo os desagradáveis atrasos. Segundo, desaprender a usar a comunicação vulgar. Comunicação é, por definição, entrar em comunhão com outra pessoa, tornar um assunto comum. Ora, se comunicar é entrar no mundo do outro, é preciso um mínimo de respeito e valorização. E por que as pessoas se comunicam tão mal? Por que falam de forma tão vulgar, usando palavrões como vocabulário constante? A explicação mais simples é que, se as amizades tiverem nível socioeducacional cultural inferior ao seu, certamente a comunicação será bem vulgar. E pessoas que passam muito tempo com amigos que não gostam de ler e estudar também serão influenciadas a não ler e ver o livro como algo detestável. É possível que até leiam, mas quando fazem, utilizam-se de literatura vulgar, tais como jornais baratos, revistas de gosto duvidoso, que tratam apenas de assuntos sensacionalistas, sexo ou futebol. Também são influenciadas por programas populares transmitidos na televisão. É evidente que seus argumentos sempre focarão as fofocas da novela mais vista, etapas do campeonato do time que eu defendo. E a pergunta necessária é: este tipo de comunicação ajudará em que área da sua vida? Onde essa literatura ou esse comportamento influenciará para facilitar o seu acesso ao mercado de trabalho ou aos melhores resultados profissionais? Ler textos selecionados, livros que ajudam ao crescimento pessoal e revistas que contribuirão para aumentar a cultura geral são essenciais para desenvolver um salutar processo de comunicação e destruir as vulgaridades nas conversações. Terceiro, é preciso desaprender a copiar modismos e tendências. A internet e a televisão têm mostrado a sua força influenciadora implementando comportamentos estranhos. Um exemplo dessa influência foi o recente episódio onde uma famosa apresentadora de TV, antes da sua apresentação ao vivo, perdeu o brinco da orelha direita e, usando apenas o outro na orelha esquerda, foi ao ar sem perceber o fato.
No dia seguinte, já à noite, uma grande quantidade de moças estavam usando apenas um brinco na orelha esquerda. Pessoas estão perdendo a sua identidade e copiando modismos e tendências numa inconsciente anulação da sua personalidade. É preciso, e com urgência, ajudar essas pessoas a reverem suas preferências, escolhas, gosto, utilizando-se disto para o seu bem-estar como opção pessoal e não por imposição de mídia, modelos, artistas, etc. Aprender é uma necessidade constante, porque as informações estão mudando quase que na velocidade da luz. Mas, da mesma forma que aprendemos, precisamos também desaprender. E nesse processo de aprender-desaprender, vamos melhorando a nossa comunicação não verbal e os nossos relacionamentos. Mas há algo que precisamos aprender e não desaprender e nunca esquecer. São os ensinos de Jesus. Em Mateus capítulo 11, 28, ele disse: "Aprendei de mim." É bom lembrar que Jesus era um pedagogo por natureza, um mestre do ensino. A todo instante, ele estava ensinando e não perdia oportunidades. Suas curas eram ensinos, seus milagres eram ensinos, suas parábolas eram ensinos, e eles influenciaram tanto a nossa vida que mudaram nossos pensamentos e comportamentos. Se precisamos desaprender a chegar atrasado, não usar a comunicação vulgar e parar de copiar modismos e tendências, por outro lado, precisamos também aprender com Jesus a mansidão e a humildade. O profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, escreveu a respeito dele. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53, 5 e 6. Imagine que o Criador dos céus e da terra passou por todo aquele sofrimento torturante em forma de cruz, apenas para nos ensinar humildade e mansidão. Num tempo em que somos ensinados a sermos leões e rinocerontes, o Senhor Jesus nos ensina a sermos mansos e humildes. E Ele acrescenta mais: quem vence são os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, 5. Ainda podemos aprender essas lições para vivermos mais felizes. Vamos praticar? Deus o abençoe.